Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Namastê, paz e luz, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Desejo a vocês um dia abençoado, iluminado e que a gente possa seguir aqui na palavra todos os dias, para toda a nossa eternidade, na verdade, porque o autoconhecimento, a espiritualidade é uma prática diária, é hoje, amanhã e para toda a nossa eternidade. Hoje nós estamos no 24º dia e quanta coisa, hein, gente? Quantas mensagens que eu tô recebendo de vocês. Eu tô tão feliz com esse nosso projeto que tá nascendo. Eu acredito que a gente vai continuar assim. Já está aqui vibrando no meu coração umas outras possibilidades de livros, mas eu acredito que vai ser livros voltados mesmo à palavra, para que a gente possa se preencher, né, com o Espírito Santo, com a palavra, com a verdade, e também trazendo o meu conhecimento do autoconhecimento dos livros que eu já venho lendo. Eu vou sempre compartilhando com vocês, porque eu acredito que está tudo conectado, uma coisa leva a outra, e eu acho que está sendo muito especial, está crescendo muito, todos os dias entra pessoas novas, e sejam bem-vindos a todos que estão entrando, fico muito feliz. Lembrando que a gente tem nossa pastinha com todos os dias, então se você chegou agora, a gente tem a pastinha lá com todos os dias, a ordem, o PDF do livro, para que você possa ouvir. E sempre que você sentir, eu acredito que esses áudios, eles vão acabar se tornando até os oráculos, né? A gente olha lá o tema, se conecta e vê qual ouvir. Porque, queira ou não, é uma bússola, né? É um guia, é um GPS, a Bíblia. E é exatamente o que ele vai falar isso hoje aqui no livro, no 24º dia. Olha isso. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação. Existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagre, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse: deem mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem que se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu li, gente, porque eu achei muito, muito, muito lindo, né? Acredito que eu precisava ler para poder trazer o que eu sinto. E eu acredito, sabe, pessoal, que o que a gente vem nutrindo a nossa alma, sabe? Quando eu comecei a pensar nisso, há uns anos atrás, quando realmente eu comecei a entrar mais profundamente na espiritualidade em si, nos ensinamentos da Bíblia, eu fiquei pensando realmente, né, o que nutre a nossa alma. E aí aqui vindo, né, essa palavra que é a verdade, é o que está na Bíblia, a história contada por Jesus. Tantas coisas maravilhosas que a gente pode aprender com ele.
E realmente, se a gente para pensar, o que a gente nutre a nossa alma? Eu quero que fique até essa reflexão hoje aqui para vocês, porque não existe outro além de ti, né? Outro além da palavra. É nela que a gente vai alimentar o nosso coração, as nossas dores. É nela que a gente vai cicatrizar, sabe? Aquela dor profunda, aquilo que ficou enfraquecido. É nessa palavra que a gente vai nos fortalecer. E aqui ele fala assim, ó, permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante, milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha isso, gente, que ele fala, que profundo. Né, de pessoas morrendo de fome, a alma morrendo de fome, desnutrida. Porque é muito fácil a gente ter uma Bíblia. Fala para mim aqui de vocês, né? Quem tem a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Quem pega e vê um versículo, abre? Porque assim, eu tenho muito hábito de pegar livros como oráculos, e eu tenho os meus oráculos, que são os meus mensageiros aqui, que eu uso muito para os meus atendimentos, gosto de usar, né, para me dar uma direção. Mas a Bíblia, ela precisa ser o nosso chat GPT, vamos dizer assim. Sabe quando você quer uma resposta, alguma coisa, aí você vai lá no chat GPT e coloca, ele te dá o prompt lá pronto, você coloca o prompt lá e pronto, sai o que você quer. Só que se a gente usar a Bíblia também como esse suporte, né? Como, deixa eu colocar aqui, olha, hoje eu acordei, não tô me sentindo muito bem. O que eu posso fazer? Né? Eu tô me sentindo angustiada, tive um sono pesado. Abre a Bíblia, pega uma palavra ali, um versículo. Cara, mas eu abro e não entendo nada. Abre lá, lê, relê de novo, lê outra vez. E aí você pode ir lá, se quiser no ChatGPT ou no Google, enfim, e pede para te ajudar com um resumo, para você poder entender, porque eu sei que é difícil entender a Bíblia de alguma forma. A gente lê alguns versículos e não entende nada, mas cada um tem um significado muito poderoso para as respostas que a gente busca diariamente na nossa vida. Porque ele fala, ó, devo aceitar sua autoridade, que a Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra para a minha vida. Gente, primeira coisa que a gente faz, acorda, pega ali seus 5 minutinhos para agradecer esse momento, você acordou. Agradeça a sua cama, a sua coberta, o seu quentinho, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está no outro quarto. Vai agradecendo, vai acordando, vai despertando. Não pega o celular, tá? Não pega o celular ainda. Respira, vai lá, toma um copinho de água, vai, se estira, se alonga, se você tiver uma barra aí na sua casa, alonga teu corpo, faz um movimento de alongamento, sente o seu movimento do seu corpo e pega a sua Bíblia. Vai ler. Alguma coisa tem para você. E eu quero que vocês façam isso hoje para mim. Façam isso e eu vou abrir o grupo para colocar qual veio para cada um. Qual veio para cada um. Só para a gente partilhar isso. Porque é muito importante. E à noite é a mesma coisa. Tira uma. Pede, Deus, fala comigo. Fala com o meu coração. Me dá as respostas que eu preciso. As respostas, elas vêm. De todas as formas, gente, de todas as formas, mensagens, ligações, pessoas que você encontra na rua, amigos, enfim, grupos, mensagem, até no Instagram, quando você abre, às vezes vem uma mensagem que você fala, uau, quantas mensagens de vocês eu recebo? Eu falo, Camila, olha a mensagem que veio para mim. Exatamente, é para você, se chegou até você, é para você. Olha aqui. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Ou emoção, pareceu-me a coisa certa. A gente duvida muito
das coisas, da vida em si. E dúvida não é legal. A dúvida já traz essa incerteza. Eu acho que quando a gente começa a ativar a nossa intuição, expandir o nosso coração, sabe? A gente começa a não duvidar mais. A gente vai com medo mesmo, mas vai sem dúvida, sabe? E isso é um grande amadurecimento espiritual, porque você realmente cresce em uma até errei a palavra, proporção, desculpa, que você não tem ideia. E isso é muito, muito forte para a nossa vida. A nossa alma precisa disso. A nossa alma, ela precisa dessa coragem, ela precisa dessa vontade, ela precisa da palavra, ela precisa que a gente siga isso. Porque senão é como você passar dias sem tomar água, ou sabe quando você está com fome e fica com aquela sensação mal-humorada mesmo? Imagina a nossa alma quando não é nutrida. O que acontece com ela? Olha que interessante aqui. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devo preencher minha mente com ela de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, tê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. A primeira, você recebe a palavra de Deus, quando ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. Gente, isso daqui é muito interessante a gente entender, até da parte minha do autoconhecimento, né? Porque assim, toda vez que eu envio a energia de amor incondicional do Reiki, eu sempre peço para as pessoas abrirem o coração e receber. É a mesma coisa que acontece com a palavra, né? Quando a gente abre para poder receber, a nossa alma está recebendo. É como se você enviasse, né, uma mensagem falando: olha, recebe, é para você, eu estou te nutrindo, isso é importante para você. E a gente se enche. É tão gostoso quando a gente recebe, é tão gostoso quando a gente se enche, se preenche. Isso muda tudo, porque está mudando dentro de mim, não fora. A minha alma está sendo preenchida dentro de mim. Do que a gente está enchendo isso, né? O segundo, por mais de 2.000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos crentes são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não podemos assistir à televisão por 3 horas e ler a Bíblia por 3 minutos e esperar crescer. Gente, isso aqui é um tapa na cara, né? Um tapa na cara. Porque assim, a gente passa muito tempo na internet. Gente, assim, é surreal os estudos mostrando o quanto a gente fica na rede social. A gente fica alimentando de notícias, de vários tipos de notícias ao mesmo tempo. E aí, sabe o que acontece? A gente chega num estado em que a gente vai adoecendo. Por quê? Tem muita comparação, tem muita coisa na internet que a gente começa a achar que a nossa vida é um M bem grande. A gente começa a achar que não tá dando nada certo na nossa vida, que a gente tá atrasada, que o outro tá feliz e você tá sozinha, que o outro casou e você tá aí separada, que o outro tá tendo filho e você tá aí não conseguindo engravidar, que o outro tá lá crescendo na internet e você tá ali, nem tá querendo aparecer, que você não tá vendendo nada. A gente se compara muito e ali é muita notícia ao mesmo tempo. Esses dias que eu tô com vocês aqui, eu parei de entrar muito no Instagram. Tô até sem fazer post, tô sem criatividade nenhuma, porque eu tô mexendo da palavra mesmo, então eu tô não tô querendo entrar muito lá. Mas quando eu entro para compartilhar lá a mensagem, né, do dia, na hora aparece um monte de mensagens ali. Principalmente das tragédias que aconteceram desses últimos dias, né? Do vulcão lá da brasileira que caiu, do balão, não sei o que lá, e outra coisa, do filho do menino que matou, e não sei o que. Gente, é uma coisa tão pesada. E aí eu falo, eu saio dali e falo, eu não fiquei nem 5 minutos, eu tô mal, sabe? Quanta coisa ruim. E aquilo vai me esgotando. E aí, só que aí o que acontece?
muitas vezes a gente entra e começa a ver. Aí você começa a ver outra. Aí você começa a ver outra. Você começa a ver outra. Quando você viu, você passou uma hora ali passando o dedo, pegando um monte de informação, poluindo a sua energia, nutrindo a sua alma só com coisa pesada, só com notícias. E aí? E aí? O que acontece com a gente? Que horas que a gente pegou a Bíblia? Aí a gente fala, não tenho tempo para meditar. Eu falava, as meninas falavam muito isso pra mim. Ai, Caio, eu não tenho muito tempo para meditar, eu não tenho tempo para poder... não tenho tempo. E aí fica naquele corre-corre. Deixa eu ver que a tia tá querendo pegar aqui a bolinha. Não tenho tempo. E a gente não tem tempo. Não tem tempo nem para ler a Bíblia. E a gente acaba tendo tempo mais para poder ver a vida dos outros do que preencher a nossa alma, nutrir a nossa alma de alguma coisa, né, que vale a pena, a palavra. E olha aqui, ó, a quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas na verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizadas. Aqui, quando fala de memória, eu acho muito interessante, porque a nossa vida hoje, ela tá numa velocidade 10x, né, gente? 2x aí, WhatsApp, mensagens assim, a gente até falou sobre isso, sobre a velocidade do que tudo tá acontecendo. E esses dias eu tive um atendimento e eu vi que a minha cliente, ela tava tão agitada, tão assim, ansiosa com a vida que ela tava levando. E a gente comentou sobre a mente, né? Sobre a memória. E a gente percebeu que, olha que interessante isso, gente. A nossa mente, ela guarda tudo, né? A gente tem a nossa memória. Antigamente, a gente decorava o telefone de todo mundo. Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, da nossa avó. A gente guardava número de placa de carro. Hoje colocou uma letra no meio do número da placa do carro, todo mundo já não consegue decorar mais. Antes era primeiro letra e depois número. Agora é número com letra e já pronto, acabou. Já não dá mais. Esqueci, não sei. Deixa eu pegar aqui pra ver. E é exatamente isso que tá acontecendo. A gente tá esquecendo de trabalhar a mente, de movimentar. Olha aqui, ó. Sua memória é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele se torna e memorizar as escrituras ficará mais fácil. Aqui a gente fala de memorizar as escrituras, as palavras, os versículos, os capítulos, enfim. Mas traz isso para a tua vida também, no cotidiano. Que número de telefone você sabe de cor? Sabe que, gente, isso aqui é muito sério, né? Porque estudos mostram que as pessoas que usam o ChatGPT, por exemplo, fizeram um estudo lá com os alunos para poder fazer um resumo. Aí eles pegaram no ChatGPT e depois a professora pediu para eles fazerem um resumo do que eles pegaram no ChatGPT. Gente, sem criatividade nenhuma, eles não conseguiam, porque o ChatGPT já te dá tudo. Por que a gente vai pensar no que escrever se ele já te dá tudo? As pessoas estão parando de trabalhar a mente. As pessoas estão deixando de ser criativas. As pessoas estão deixando de sentir, de ter essa percepção, porque tá tudo muito fácil. Antigamente as pessoas elas cozinhavam. Hoje em dia, em 15 minutos, 20 minutos, o iFood tá aí comida tá na sua casa. Antigamente você tinha que se encontrar com a pessoa para se relacionar. Hoje, se você quer se relacionar, você entra no Tinder. Gente, isso tá muito sério. A gente tá perdendo a nossa essência. Porque a gente não tá a gente não tá trabalhando a memória. E o que ele fala aqui? Que um dos pontos é memorizar a palavra. Porque é muito fácil a gente ler uma palavra e depois a gente nem lembra dela. E aí ele fala aqui, ó. A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-os vaguear. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. A meditação é o pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro e você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. O que ele quer dizer? Que você vai ler e você vai refletir sobre isso.
escreve sobre isso. Por isso que eu falo, meninas, leem, escutem o meu áudio e escreve alguma coisa, o que você percebeu. Nossa, realmente aquilo que a Camila falou me tocou. Vamos trabalhar a nossa mente, memorizar as coisas, não deixar isso se perder, né? Porque senão a gente acaba ficando enfraquecida mesmo. Ó, aqui ele fala: devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falhamos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada do que aprendeu. Olha isso, aqui a gente fala sobre a prática, né? O hábito. Quando a gente torna isso um hábito, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, gente, a gente preencher a nossa alma. Fica muito mais fácil a gente trabalhar a nossa mente. Fica muito mais fácil. Porque eu acho que esse ensinamento de hoje leva para todas as nossas áreas da nossa vida mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente quer emagrecer, a gente tem que ter ali o hábito de manter ali todo dia, cuidar da alimentação, beber água, fazer exercício. Se a gente para de fazer isso, o que acontece? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, ter esse hábito de reler, de refletir, de falar. Por isso que eu acredito que eu tive muito esse sentir de fazer esse grupo com vocês. Porque eu leio e depois eu tenho que falar para vocês aqui tudo que eu aprendi e tudo que eu posso trazer para minha vida, né? É uma forma de eu aprender também, né? Eu tenho muita dificuldade de memorizar os versículos, sim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais. Então toda vez que eu vou fazer um post na internet, eu tento trazer com as minhas palavras, eu tento acreditar, quando eu quero ter alguma ideia, eu venho no meu sentir, eu fecho os meus olhos e falo, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso sair da caixinha, do igual? Porque todo mundo tá indo na mesma fonte, no mesmo lugar. Eu vou ir diferente, eu vou no meu coração, porque eu sei que vai ser algo meu, algo especial, algo único. E é assim que a gente tem que fazer. Claro, o ChatGPT é bom pra gente estruturar, né? Quando a gente quer estruturar, corrigir algumas coisas, usar ele com inteligência, né? Para não se perder mesmo de tudo. Ó, o que Deus já falou para você fazer por meio de sua palavra que você ainda não começou. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Gente, a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Amei essa frase. Essa frase é a frase do dia, né? Porque a gente aprende, a gente tem o conhecimento, mas se a gente não adianta a gente não colocar em prática o que a gente vai aprender aqui. Quantos livros que a gente já leu e a gente não colocou nada em prática? Um monte. É muito fácil a gente... Porque se fosse assim, gente, se fosse tão fácil, tava todo mundo vivendo lindamente. Mas tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo buscando ser melhores a cada dia. Eu espero, né, que a maioria e que nós, né, vamos colocar o nosso grupo. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte da humanidade, levando luz, levando amor, porque a gente está aprendendo, é isso que a gente quer, né? Viver uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida com muita abundância, muita prosperidade, muita alegria. E é o que eu desejo do meu coração para vocês hoje aqui nesse dia tão especial, tá bom? Meninas, gratidão por hoje, foi maravilhoso. Vamos deixar aí essa reflexão e amanhã eu volto. Beijos.